somente a Escritura, ou somente a Bíblia, somente a palavra do Senhor nosso Deus, ela é suficiente para nos conduzir o caminho da salvação e da vida eterna. E o que vier além disso, nós devemos ser, como ensina a palavra, anátema, né? Mas eu gostaria de perguntar para você que já conhece a Bíblia por algum tempo, né? Que já tem lido a Bíblia por algum tempo. O que significa a palavra de Deus para você, né? O que significa você ter a Bíblia nas suas mãos, né? O que significa para você poder ler a Bíblia no seu dia a dia, né? Muitas pessoas têm várias Bíblias em casa, né? Mas não usa nenhuma delas. Outras pessoas, né, têm uma só, mas também não usa, então não faz diferença nenhuma. Agora, outras pessoas têm uma, duas, três e usam as Bíblias para leitura, usam as Bíblias para o estudo, né? E para você, o que significa a palavra do Senhor, o nosso Deus? Como nós lemos, o salmista deu aqui, né? Ele inicia dizendo nos versículo 97, quanto eu amo, Senhor, tua palavra, né? Ele faz, quão grande é o meu amor pela tua palavra, né? Ele faz aqui uma declaração de amor pela palavra, né? Eu não sei se você já fez isso, né? Olhando assim para a Bíblia, diz, ó Senhor, como eu amo a tua palavra, como é gostosa a tua palavra, né? Como é boa a tua palavra, né? Não sei se você já fez isso olhando para a Bíblia, mas qualquer hora dessa faça isso. Eu tenho feito as meditações, né? E depois que a gente lê a Bíblia, depois que a gente medita, a gente olha para a palavra e fala, Senhor, só o Senhor mesmo para ter palavras tão boas assim para nós, nosso dia a dia. Só o Senhor para ter uma palavra que é realmente suficiente para nos conduzir sempre em vitória. E amados irmãos, falar de reforma protestante, às vezes alguém pode pensar assim, mas vai querer relembrar esse passado, que a igreja, né, teve um problema com a igreja católica, mas não é uma celebração nem uma comemoração, né, irmãos? Mas é olhar para a história e conhecer aquilo que Deus fez e aquilo que Deus está fazendo através da história e compreender o que é que Deus quer também para este tempo no qual nós estamos vivendo. Porque a palavra do Senhor nosso Deus, ela é de eternidade a eternidade. É a mesma ontem, hoje e será para todo sempre. A palavra do Senhor nosso Deus, né? Então, quando nós estamos recordando desse período da reforma e querendo trazer, né, a lembrança e a memória dos irmãos, né, esses pontos da reforma, né, é exatamente para que nós possamos estar nos fortalecendo naquilo que a reforma buscou, a reforma protestante buscou, que foi a volta à palavra do Senhor, o nosso Deus. O povo estava distante da palavra do Senhor, nosso Deus, né? Eles estavam distantes, tanto é que Lutero foi encontrar-se com a Bíblia num lugar onde ele não imaginava que ele fosse encontrar. E ele teve esse encontro com a palavra. E a partir do momento que ele teve esse encontro com a palavra, ele entendeu que algo não estava certo naquele período. E então é onde inicia-se a reforma, com Martim Lutero colocando suas 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg, né? Mas é lógico, isso aí foi muito tempo, né? E depois vem Calvino também, né? Calvino escreve as Institutas, milhares e milhares de páginas, né, a respeito da palavra do Senhor, o nosso Deus, comentários e comentários da Bíblia. Tudo isso por quê? Para que aconteça exatamente a reforma. Então, o que foi a reforma? Uma volta para a busca da palavra do Senhor, nosso Deus. As missas eram rezadas só em latim. Quem é que entendia latim? Poucas pessoas, né? Então, o padre ainda rezava de costa para a igreja em latim, né? Então o povo vivia realmente distante da palavra do Senhor, o nosso Deus. E também eu quero destacar aqui alguns conceitos que é importante para nós compreendermos, né? E pode ser que alguns estejam tão latentes quanto naquele tempo, outros menos.
Mas eu quero lembrar primeiro aqui sobre a questão da infalibilidade papal, né? Que a igreja sempre buscou e estabeleceu isso, né? O Papa é o grande líder da Igreja Católica. Ele atua como um vigário, né? O que é o vigário, né? Seria como se fosse o substituto de Cristo aqui na Terra. Para atuar como substituto de Cristo aqui na Terra, né? E líder máximo da igreja, ele precisa ser igual a Cristo. Então, deram para ele o título de infalível, que é a infalibilidade papal. Porque Cristo não pecou, Cristo não errou. Então, alguém para substituir Cristo aqui na Terra, ele tinha que também, né, ser infalível. Então, eles criaram a infalibilidade papal. A teologia romana, claro, né, definiu essa infalibilidade papal, né, em linhas gerais, né, afirmando que o Papa só tem essa infalibilidade quando ele fala ex cátedra, né? O que é isso? Quando ele está fazendo algum comentário e dirigindo algumas coisas com relação à questão de doutrinas bíblicas. Mas isso não tira esse título dele de ser alguém infalível, quando na verdade não é, né? Todos nós sabemos que o santo só existiu um e só o Cristo da nossa fé mesmo, né? E essa infalibilidade não reside, né, em recebimento de novas revelações da parte de Deus concernente ao ensino divino, a palavra do Senhor nosso Deus. Mas há fatos, né, que ele vem a explicar segundo as tradições da igreja. E ainda de acordo, né, com a teologia católica, a infalibilidade papal também não significa que as palavras ditas pelo Papa em assuntos religiosos sejam a palavra de Deus. Significa apenas que elas são infalíveis, né, porque estão sendo ditas a partir da palavra e eles acreditam que ela esteja isenta de erro. O Concílio Vaticano I diz que o Papa é infalível quando fala a ex cátedra, que é exatamente fazendo comentários a respeito da Bíblia, né? Os teólogos católicos também, romanos, se encarregaram de desenvolver em detalhes as áreas cobertas pela infalibilidade papal. Mas isso tudo não tira, né, o fato de que eles lhe deram o título de ser alguém infalível. Esse foi um dos pontos que os reformadores, né, foram unânimes em repudiar completamente essa doutrina, por não encontrarem na Escritura nenhuma só palavra, né, que desse sustento para essa fé, para essa crença, né? Em oposição, eles trouxeram exatamente só a Escritura, isto é, só a Escritura. E só o Senhor nosso Deus é Deus e só Ele é infalível, né? Um outro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos também é uma questão que era muito forte também na igreja, né? Era a questão da tradição, porque a tradição ela tinha aquela palavra final, né? Então a tradição era maior do que a própria palavra do Senhor, o nosso Deus, né? A tradição nunca foi rejeitada, né, pelos simples fatos de ser tradição. Nós, né, até dizemos nós somos tradicionais, né, no sentido de que nós temos uma tradição. Mas qual é a nossa tradição? Nossa tradição e a nossa base é a leitura da Bíblia, é o estudo da palavra, né? Então a nossa tradição é a Bíblia, mas há um ensino, né, que a tradição se torna maior muitas vezes do que a própria palavra do Senhor, o nosso Deus. Então isso também, né, os reformadores foram contra. Eu só quero citar um texto aqui apenas, falando a respeito de Jesus com relação à questão da tradição, né? Lá em Mateus 15, Jesus veio, o grande embate de Jesus, né, com os escribas e fariseus,
era exatamente por causa da tradição que eles mantinham. Porque para eles a tradição era maior. Vamos lá, Mateus capítulo 15, o verso 2, o 3 e o 6. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredi vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E o versículo de número 6. Esse jamais honrará seu pai, a sua mãe, e assim invalidareis a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então nós temos aqui essa questão da tradição. Questionaram Jesus: por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Por que isso? Por que tinha que fazer isso? Era uma tradição. Então, deveria ser cumprido. Aí Jesus diz para eles, né, que a tradição não deve ser maior, né, do que a nossa fé em Cristo Jesus, e nem maior que cause preconceito em relação a alguém, né? Vou ler o 4 ao 6, porque ficou meio fora só o 6. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, né, o desrespeito aos pais, né, não tinha problema nenhum. Mas Jesus tinha dito, qual era a ordem de Jesus? Honrar pai e mãe. Né? Eles colocavam a tradição acima da própria palavra do Senhor nosso Deus. Aqui no caso, tradição seriam os costumes, né? Vamos, um outro que era muito comum para os escribas e fariseus, eles achar que, por eles orarem nas praças, nas esquinas, eles se achavam mais santos. Era daquele jeito que eles faziam. Por eles darem os dízimos, as ofertas, né? Eles se achavam mais santos do que os outros. Por quê? Isso estava na tradição, isso estava na lei. Então, eles usavam dessas tradições para se colocar como estando mais perto de Deus, né? Quando o Senhor vai olhar mais o coração. A questão básica é a tradição, né? Estamos nos referindo, né? É que a tradição é rejeitada todas as vezes que entra em choque com a palavra de Deus. Todas as vezes que a tradição entrar em choque com a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Algo sobre esse texto que nós lemos aqui, a questão de honrar pai e mãe. Aí tem aquela pessoa que fala: mas meu pai, ele não é cristão, meu pai não é uma pessoa boa, meu pai é isso, aquilo, aquilo outro. O que você vai dizer para essa pessoa? Ah, então, abandona eles. De jeito nenhum. Nós temos que ficar com a Bíblia e não com a compreensão do homem, não com a compreensão do ser humano ou daquele que quer dar um outro rumo para a vida aí, né? Nós temos que ficar com a palavra. É honrar pai e mãe, independente do que ele seja. Deve-se cumprir a palavra. Devemos cumprir a palavra nas nossas vidas. Não deixar que tradições tomem conta da nossa vida e dos nossos corações, do nosso dia a dia. Os reformadores, amados irmãos, sustentavam que a Bíblia é autoridade infalível dentro da igreja. E ela precisa ocupar esse lugar de autoridade infalível dentro da igreja, né? Deste modo, como nós tivemos vários concílios, né, foram criados alguns credos, né? E esses credos falam a respeito da nossa fé, né? Todos conhecem alguns credos, né? Creem em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, foram criados vários credos. Só que esses credos, eles foram criados por homens estudiosos da palavra e eles foram feitos com base na palavra do Senhor nosso Deus. Mas eles não têm autoridade igual
a palavra do Senhor nosso Deus, porque ele é tão somente uma profissão de fé, né? Uma elaboração de uma profissão de fé, daquilo que você crê. Quando Jesus perguntou para os discípulos, né? Que dizem os homens que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Aí Jesus disse, não foi carne nem sangue que revelou isso. Isso foi de Deus. Isso foi do Espírito Santo de Deus. Esta revelação. Então, nós observamos que ele não falou nada além daquilo que estava ali na presença de Jesus, revelando tão somente Jesus como já tinha sido revelado lá atrás no batismo de Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes as tradições, os costumes se tornam maiores do que a própria palavra de Deus. Só um exemplo bem simples aqui nessa questão de que entra como tradição, que entra também como costumes e tudo mais, né? Tem pessoas que olham assim, né? Até aqui o símbolo, né, da fabricante da Bíblia, para ele é sagrada. Não, sagrado é o conteúdo. Essa Bíblia aqui, se ela for colocada lá numa estante, numa biblioteca, e as pessoas forem pesquisar lá, como um livro de história, para eles conhecerem a respeito do povo de Israel e da história do povo de Israel, eles vão encontrar aqui e eles vão chegar e vão ler como um livro. Né? Como um livro qualquer. Mas para nós, ela é a palavra do Senhor, o nosso Deus. Né? Então, cuide muito bem da sua Bíblia, mas lembre-se que ela não tem que estar você crendo que o poder está aqui. Né? O poder estará no seu coração, na sua vida. Né? E também não pense que você vai expulsar demônio batendo a Bíblia na cabeça do endemoniado. Tem que ser no nome de Jesus. Uma vez a pessoa estava fazendo isso, e pegou a Bíblia e estava dando uma surra na pessoa com a Bíblia. Aí o pastor falou, mas o que você está fazendo? Estamos aqui expulsando demônio. Mas não é assim. O poder não está aí, o poder está no nome de Jesus. Então temos que tomar cuidado com essa fé que foge à compreensão dentro daquilo que a palavra do Senhor nosso Deus nos ensina. A palavra do Senhor nosso Deus tem que ser maior do que a tradição na nossa vida. Às vezes você nasceu num lar que te ensinou de um jeito. Né? Você aprendeu de um jeito. Mas agora você está lendo na Bíblia e você vai ficar com o quê? Com a Bíblia, com a palavra de Deus. Né? Dói muito para a gente. Porque algumas coisas a gente precisa renunciar, né? Renunciar ao pecado, renunciar à idolatria, né? Tem que renunciar a um monte de coisa na nossa vida. E isso dói demais. Mas tudo isso é tradição, porque nós precisamos ficar com a palavra do Senhor nosso Deus nos nossos corações e na nossa vida. Naquele tempo, a tradição era maior do que a Bíblia. Tanto é que a Bíblia estava guardada. E eles viviam nas tradições deles, né, do ensino da missa rezada e feita da forma como eles estavam acostumados. E seguiu em frente. Que era isso? Tradição. Né? E a Bíblia estava lá guardada. Um outro ponto também que eu quero destacar, amados irmãos, é relacionado à questão da igreja. Né? A igreja, né, ela é o lugar onde os cristãos se reúnem. Lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas nós não podemos achar que esse lugar aqui seja um lugar santo simplesmente porque nós nos reunimos aqui. Né? Santo é o nosso Deus. Santo é o nosso irmão. Santo são as pessoas que receberam Jesus como único e suficiente Salvador. Né? Tem muitas pessoas que têm um temor muito grande pela igreja. Né? Tem um temor muito grande pela igreja. Mas não tem um temor pela palavra do Senhor nosso Deus naquilo que ela nos ensina. Era como os escribas dos fariseus. Eles tinham, né, um temor muito grande pelas leis que eles praticavam. Mas não tinham amor pelas pessoas, não tinham zelo pelas pessoas e não praticavam a palavra do Senhor nosso Deus. Né?
Então, é muito perigoso. Isso aqui estava presente também no ensino católico medieval, né? Onde a crença na denominação religiosa era tudo, né? Tanto é que nós vamos observar, né, que as igrejas são normalmente construídas, né, com aquela suntuosidade toda, né? Aquela coisa, né, toda erguida lá para os céus e tudo mais, né? Mas Jesus olhou lá para o templo de Jerusalém e falou: não ficará pedra sobre pedra, né? É um erro você adorar denominação. É um erro você adorar templo. E agora eu já estou falando no geral, né? Tem muitas pessoas que adoram pastores, adoram templo, adoram denominação. Você não tem que adorar nada disso, né? Você tem que adorar tão somente ao Senhor, o nosso Deus. Ah, porque o meu pastor disse. Ah, tá. Mas seu pastor disse, mas o que a palavra diz para você, né? O que a palavra diz? Ah, meu pastor ensinou sobre revelação. Tá, mas o que a palavra fala a respeito de revelação? Ah, meu pastor ensinou sobre questão dos dons e tudo mais, assim, assim, assim. Mas o que a palavra de Deus falou a respeito do ensinamento, né? Então, muito cuidado. Naquele tempo, né, a igreja, né, era o sinônimo de santíssima, né? Mas não é a igreja santa. Santas são aqueles que conhecem ao Senhor, né? Os concílios, eles são compostos por pessoas. E eles podem cometer erros. O único lugar onde nós não vamos encontrar erro é aqui na palavra do Senhor nosso Deus, né? Então, se você for, hoje mesmo até eu comentei com alguém a respeito disso, né? Se você for numa igreja, você vai encontrar algumas coisas e falar, mas eu não concordo com isso. Você vai chegar na outra, eu não concordo com isso. Você vai chegar na outra, eu não concordo com isso. Né? Por quê? Você vai olhar muitas vezes aquilo que o homem está e o formato que o homem está conduzindo as coisas. Mas uma coisa você não vai poder negar. Se ele estiver pregando a palavra de Deus, não importa a igreja, a denominação. É a palavra do Senhor nosso Deus que está sendo ensinada, né? Então, 3 coisas. Primeira, né? Infalibilidade da liderança, que eles consideravam na igreja medieval, né? Também a tradição maior do que a palavra do Senhor nosso Deus, a palavra tinha ficado de lado, né? Em terceiro lugar, a valorização, né, da igreja como sendo aquele lugar santo e o lugar para os santos. Os outros ficavam do lado de fora, ficavam esquecidos, né? E a palavra do Senhor nosso Deus, ela precisa ocupar assim o primeiro lugar na nossa vida, né? Ela é a nossa única regra de fé e prática, né? Ela é a nossa única regra de fé e prática, né? Os reformadores e seus herdeiros teológicos, né, deram resposta a essa pergunta, né? Como é que nós vamos fazer então? Se o Papa não tem autoridade, se a tradição não tem autoridade, e se a igreja não é isso que nós imaginamos, santa desse jeito, o que é então? Aí então, nós vamos lá para o Catecismo de Westminster, né? Quando ele diz a respeito das Sagradas Escrituras, né? Ele diz assim, o Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus. O Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus. E a nossa única regra de fé e obediência. Então, eu devo obediência a quem? Palavra do Senhor, o nosso Deus. Na confissão de fé também de Westminster, amados irmãos, foi confissão elaborada por aqueles que, estudiosos da palavra, essas pessoas que Deus inspirou seus corações, né? Ele diz assim, o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar. Não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura, que é a palavra do Senhor, do nosso Deus. Então, os irmãos podem se reunir em concílios,
podem elaborar confissão de fé, mas nós temos que entender que tudo tem que se submeter à palavra do Senhor, o nosso Deus. Vamos nos lembrar aqui dos crentes de Bereia, né? Os crentes de Bereia, quando Paulo estava ensinando, eles estavam ali consultando a palavra para ver se Paulo estava falando de acordo com a palavra. E aí então Paulo elogia aqueles irmãos. Por quê? Porque eles não iam lá e ficavam ali olhando, oh, que sermão, essa palavra foi boa, isso aqui vai... Não, eles estavam ali preocupados que Paulo estivesse pregando de acordo com a palavra do Senhor, o nosso Deus. E é assim que nós temos aqui, né, na Confissão de Fé de Westminster, falando a respeito. Olha, nós temos que prestar contas para quem? Para o juiz supremo. Toma cuidado, vai prestar conta para o juiz supremo. Sobre essa questão, né, algo que aconteceu comigo, né, aí eu disse para a irmã que eu não, nessa questão de revelação, às vezes a gente fica meio assim, mas quando é uma revelação que toca e que você observa que isso é uma realidade, isso foi tão somente para confirmar aquilo que você já sabe, né? Um dia a irmã estava sentada assim, né, num dos primeiros bancos da igreja, eu preguei, depois quando terminei de pregar, falei, pastor, quando o senhor pregava, tinha um anjo ali do lado do senhor e ele anotava tudo que o senhor estava pregando. Eu falei assim, eu sabia que eu estava perdido. Eu já sabia que esse escrivão estava anotando tudo para apresentar lá para Deus, né? E no último dia eu falei assim, o que você pregou aqui, né? Aquela vez você pregou de você mesmo, né? A carne aquele dia falou alto, não? Olha só que coisa, né? E a minha palavra foi deixada de lado. Eu falei, não. Eu falei, eu concordo, irmã. Eu sei que os anjos realmente anotam tudo e que eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu prego. Porque eu preciso não pregar aquilo que eu quero. Não falar aquilo que eu quero e do jeito que eu quero, mas eu preciso entender a palavra do jeito que Deus quer que eu entenda, porque ela é a palavra do Senhor nosso Deus, e nós precisamos seguir por ela e através dela. Amados, para os reformadores, a autoridade fundamental segundo a qual a igreja deve moldar a sua fé não é a opinião de pessoas, como nós acabamos de citar aqui para os irmãos da Confissão de Fé de Westminster. Né? Não é baseado na opinião das pessoas. Por mais conhecedoras, por mais ilustres, inteligentes e sábias que elas sejam, né? Por mais adequada que possa parecer aquele ensinamento. Mas se não houver orientação do Espírito Santo de Deus, se não estiver de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus, seja anátema. É assim que a palavra nos ensina, né? Como aquele irmão pastor, né? Já contei aqui para os irmãos, mas vou só para relembrar, porque é um fato assim. Aquele jovem pastor, né? Recém-formado, foi convidado a pregar numa igreja grande, né? Uma igreja, né? Pastor também, já bem idoso, né? Tal. E ele pregou e tudo mais. E quando ele desceu lá do púlpito, né? Se achando, né? Que tinha abafado, né? Aí o pastor velho bateu na mão no joelho e falou, filho, de onde você tirou esse sermão, meu filho? Ele falou, saiu daqui, pastor. Ele só podia ter saído daí mesmo, né? Porque da Bíblia não foi. Né? Então nós temos que estar atentos, porque o nosso compromisso é com a palavra do Senhor nosso Deus. E veja bem, né? Muitas pessoas vão atrás aí, né, de milagres, atrás de prosperidade, tantas outras coisas, né? Que estão pregando por aí. E milagres acontecem, né? E as pessoas são abençoadas. Mas você precisa saber se isso está de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Porque veja bem, isso aqui é importante para nós. Deus tem compromisso com a sua palavra. Não é porque eu estou fazendo uma campanha na igreja de 9, 7, 20, 40, 50, 70 dias que Deus vai me abençoar. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com a campanha que os homens fazem, não. Ele tem compromisso com a sua palavra. E lá na sua palavra está escrito, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tudo quanto pedires em meu nome, crendo, recebereis. Está registrado aqui. Isso é a palavra do Senhor nosso Deus. Mas nós temos sempre que estar olhando dentro de um contexto. Vamos caminhar rapidamente aqui para o nosso final. Isso aqui é para eu clarear para os irmãos dentro do contexto em que eles estavam vivendo, né? Então nós tivemos aí os reformadores, né?
dos principais. Queremos lembrar de Lutero, porque Lutero, o problema de Lutero foi exatamente porque ele teve um encontro com a Bíblia, ele descobriu a Bíblia, que a Bíblia estava escondida. Então, quando ele tem esse encontro com a Bíblia, a vida dele muda, porque ele era uma pessoa que vivia pela tradição. Para ele, era tradição, né? E ele sofria muito com isso, porque ele achava que ele jamais ia conseguir ter todos os seus pecados perdoados, né? Porque ele tinha que se automutilar sempre e desespero para ficar santo, né? Aí ele descobre a palavra, e aí nós vamos falar num outro momento sobre essa questão de Lutero. E que pegava muito naquele tempo dele foi a questão da venda de indulgências, né? A venda de indulgências. E as pessoas estão comprando o perdão, comprando a salvação. A igreja estava vendendo a salvação, vendendo o perdão. Oh, pera um pouquinho, onde é que você viu isso? Isso não está na Bíblia, isso não está de acordo com a Bíblia, né? Então aí a reforma, ela toma corpo, né? Depois vamos ter Calvino, Zwingli, John Knox, né? Farel, Beza, que também entram nessa caminhada da reforma aí. E eu gostaria de destacar aqui para os irmãos, né? Para nós encerrarmos essa primeira parte aqui, do nosso estudo, somente a Bíblia, né, ou só a Escritura, o que Calvino fez? Né? O que Calvino fez? O ponto máximo da contribuição de Calvino, né, nessa questão da reforma e da palavra do Senhor nosso Deus como sagrada Escritura, né, foi quando Calvino foi convidado para vir morar em Genebra. E ele criou a Academia de Genebra. Quem estava no comando, né, dessa academia era Teodoro de Beza, que nós citamos aqui. Ele foi responsável pela formação da juventude genebrina, né, segundo os princípios bíblicos, né? A pregação da palavra ali naquele lugar foi fundamental para a expansão das ideias da reforma, né? E, sobretudo, o entendimento suficiente, né, da Escritura como palavra de Deus para a transformação de vidas. Calvino teve uma importância muito grande ali em Genebra. Ele transformou simplesmente aquela cidade, né? Eu quero deixar aqui com os irmãos, ele transformou essa cidade, né, através do quê? Da pregação da palavra. Através do quê? De colocar os filhos na escola, aprendendo a palavra. E dizer para os pais, olha, vocês têm a responsabilidade de ensinar a palavra para os seus filhos. E trazê-los para a igreja, para que aqui eles confirmem aquilo que eles têm aprendido aí em casa. Então, Calvino revolucionou Genebra, né? E eu quero deixar aqui, revolucionou Genebra através da palavra do Senhor nosso Deus, né? Eis aqui, né, algumas declarações, após todo esse trabalho que ele fez aí, né? Dessa aplicação de sola Escritura na cidade, né? Numa cidade como a de Genebra, né? Diz assim: depois de 20 anos, mais ou menos 20 anos, né, de trabalho pesado do ensino da palavra, né, de planejamento, de oração, de pregação, né, de conflitos, de mal-entendidos também, né, de sofrimento, de cooperação entre os irmãos, de educação, de obras sociais, né, espalhadas, porque o amor de Cristo vai inundando os corações, né, e, olha só, isso aqui é importante, aconselhamento político e ajuda. Genebra tornou-se, né, uma maravilha. Nela descreveu como a sociedade piedosa em legítima atuação. John Knox, ecoando a opinião de muitos outros, chamou de a mais perfeita escola de Cristo desde os apóstolos. Onde ela estava instalada? Em Genebra. Anderson descreve o que especialmente, né, impressionou o reformador escocês durante a sua estada ali, que enquanto em outros lugares a palavra era de fato verdadeiramente pregada, em nenhum outro lugar o comportamento e a religião foram tão sinceramente reformados. E a palavra do Senhor nosso Deus, na cidade, nas escolas.
Calvino, em vez de escrever uma utopia, né, na verdade fez com que essa utopia se tornasse realidade em Genebra. A própria Genebra tornou-se um fato de grande importância. Ela atraía as pessoas. E as pessoas iam para lá porque alguma coisa está acontecendo em Genebra. Algo está acontecendo em Genebra. Então, muitas pessoas enviavam seus filhos para estudar lá em Genebra, para que eles ficassem sobre a influência daquele lugar. E isto, sem dúvida alguma, irmãos, pela certeza de que o reformador tinha, de que aquela cidade poderia ser transformada pela graça de Deus e pelo poder da palavra de Deus. E com o seu empenho, a palavra do Senhor nosso Deus foi suficiente para transformar toda aquela cidade, todo aquele povo, toda aquela geração, transformados pela palavra do Senhor, o nosso Deus. É só a palavra, só a Escritura. Nós não precisamos de adereço nenhum mais. É tão somente ensinar a palavra e viver a palavra. Isso não é novo, amados. Lá em Deuteronômio 28, o Senhor já deu ordem para o seu povo. Ó, se ouvirdes, né, e obedecerdes, né, certamente vocês receberão estas e estas bênçãos. Isaías diz, lá em capítulo 1, versículo 18, se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. 1 Timóteo 3, 16, 17, diz, olha, a palavra do Senhor nosso Deus, ela é útil para ensino, para repreensão, para direção, para orientação, para tudo na nossa vida. É a palavra do Senhor, o nosso Deus. Essa palavra que nós precisamos viver no nosso dia a dia, essa palavra que nós precisamos pregar no nosso dia a dia, é só a Escritura. Pode ter um livro, pode ter livros, pode ter comentários, mas nós temos que nos apegar onde? Na palavra do Senhor, o nosso Deus. Não podemos aceitar outra autoridade da nossa vida que não seja a palavra do Senhor, o nosso Deus. Não é lícito, né, aos homens, nem mesmo aos anjos, fazer nas Sagradas Escrituras qualquer acréscimo, diminuição ou mudança. Por conseguinte, nem a antiguidade, nem os costumes, nem a multidão, nem a sabedoria humana, nem os pensamentos, nem sentença, nem os editos, nem os decretos, nem os concílios, nem as visões, nem os milagres devem contrapor-se a esta palavra, a Sagrada Escritura. Mas ao contrário, por elas é que todas as coisas devem examinar e regular a sua forma de ser. Amém? Que Deus nos abençoe. Esse texto que eu acabei de ler faz parte da confissão da Igreja Reformada da França, adotada em 1559. Nada pode contrapor, nada pode sobrepor a palavra do Senhor nosso Deus. Somente a Escritura, somente a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é suficiente. Muito obrigado, Senhor, porque nada que fizemos, nada, Senhor meu Deus, que pudemos comprar, que pudemos adquirir, nada deste mundo, Senhor, pode, ó Deus, mudar um i, um tio na Sua palavra, porque ela é a verdade, e só ela é a verdade. E, ó Deus, obrigado porque nós podemos dizer, Senhor, que ela é a lâmpada para os nossos pés e que é a luz, ó Deus, para o nosso caminho. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque é através da Tua palavra, Senhor, que nós somos corrigidos. É através da Tua palavra, Senhor, que nós somos transformados. E é através, ó Deus, da Tua palavra que o mundo será transformado, Senhor, de glória em glória, Senhor. É através da Tua palavra, Senhor, que pessoas serão transformadas, Senhor, até se tornar o varão perfeito. Ó Deus, continua a falar conosco através da Sua palavra, Senhor. Meu Deus, nos falte tudo nesta vida, Senhor,
menos a tua palavra na nossa mente e nos nossos corações, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, visita, Senhor, aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, aqueles, ó Deus, que estão vivendo problemas, Senhor, meu Deus, no dia a dia, para que, ó Deus, a tua palavra possa alcançar essas vidas, para que a tua palavra, Senhor, meu Deus, possa alcançar esses corações, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, Deus, possa trazer força, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, Deus, possa eliminar todas as setas inflamadas do maligno, Senhor, para que a tua palavra, Senhor Deus, possa, ó Deus, retirar, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem tentado semear em nome de Jesus, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa trazer paz para os corações. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa trazer cura, Senhor, para as pessoas. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa trazer transformação para este mundo tão perdido no qual nós estamos inseridos, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa ser, Senhor, como no período da reforma, Senhor, um instrumento de transformação de vida, coração, um instrumento de transformação de cidades, Senhor, inteiras, para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome, Senhor. Ó Deus, queremos declarar nesta noite o quanto nós amamos a tua palavra, Senhor, e que ela seja para nós, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor, a nossa comida e a nossa bebida, Senhor, para que possamos praticá-la, para que esse mundo creia que existe um Deus que nos amou, que se entregou por nós e que tem bênçãos para nós a cada dia, se cumprirmos e vivemos debaixo da sua palavra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Rega-nos sempre com a tua palavra para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém.